Parem para pensar um pouco nisso. Como exatamente uma sociedade inteira, com milhares de pessoas, consegue funcionar, manter a paz e resolver as suas disputas sem reis, sem presidentes, sem polícia militar e sem um Estado centralizado? É literalmente um dos grandes mistérios da civilização humana. E para responder a isso, a nossa análise de hoje vai fazer um mergulho profundo em uma revolução intelectual. Uma revolução que mudou completamente a forma como a gente entende as regras invisíveis que governam as interações humanas. Essa explicação vai nos levar de volta para as décadas de 30 e 40. Foi um período de transformação absoluta na antropologia social britânica. Nós vamos acompanhar passo a passo como os pesquisadores deixaram de simplesmente catalogar rituais bizarros isolados e passaram a descobrir, de fato, a arquitetura oculta das sociedades. É uma verdadeira história de detetive intelectual, mostrando como o nosso pensamento evoluiu da mera função para a estrutura. E aqui está o nosso roteiro para desvendar isso. Primeiro, a Era de Malinowski. Segundo, Em Busca de uma Teoria. Terceiro, a Lógica da Bruxaria. Quarto, Antropologia Política. Quinto, Tempo e Espaço Nuer. E por fim, um novo paradigma. Vamos começar pelo começo. Seção 1. A Era de Malinowski. Imagina a cena. Londres, década de 1920. A antropologia moderna estava nascendo no meio de seminários super intensos e acalorados, e o clima era definido por um contraste absurdo entre dois gigantes acadêmicos. De um lado, a gente tinha o Bronislaw Malinowski. O cara era carismático, meio arrogante, super irreverente. Ele vê a cultura através de uma lente que a gente chama de funcionalista, focada nas necessidades biológicas das pessoas, na família, na magia. Do outro lado, a R. Radcliffe Brown. Ele era o oposto. Distante, super reverenciado pelos alunos, quase como um líder de culto mesmo, sabe? O foco dele era a política e os sistemas de parentesco, plantando ali as sementes do que mais tarde seria conhecido como estruturalismo. E olha, apesar de todas essas brigas teóricas, a grande herança que o Malinowski deixou foi um método super rigoroso que acabou virando a marca registrada da disciplina, a famosa observação participante. As regras do jogo eram muito claras e exigiam imersão total. O pesquisador tinha que viver pelo menos 1 ano na comunidade, aprender a língua local do zero, ficar completamente isolado de outros europeus e, o mais crucial de tudo, alcançar uma espécie de transferência psicológica. Basicamente, o eles precisava se transformar em nós. O resultado disso? Uma quantidade de dados absurdamente rica. Mas aí começam os problemas. Parte 2. Em busca de uma teoria. Com toda essa montanha de dados sendo acumulada, o pessoal esbarrou em um muro. Só coletar fatos não adiantava mais. Faltava aquele esqueleto teórico para dar sentido a toda essa descrição. E tem uma história excelente que ilustra isso perfeitamente. Nas primeiras monografias funcionalistas, faltava abstração. O antropólogo Raymond Firth, por exemplo, colocou no livro dele uma história super bizarra sobre um filho que confunde o órgão genital do pai com uma lesma do mar e atira uma flecha nele. É uma história cativante? Com certeza. Mas ela foi parar no livro simplesmente porque o tema era sexo e casais. Não existia uma estrutura teórica para separar o que era uma análise relevante do que era só uma fofoca exótica. O leitor simplesmente se afogava num mar de fatos curiosos. Foi exatamente o desespero com essa fragilidade que causou uma explosão de livros revolucionários. Ali entre 36 e 40 rolou uma verdadeira corrida intelectual. Os pesquisadores precisavam criar estruturas que permitissem abstrair todos esses dados sociais. Obras brilhantes como o Naven, do Gregory Bateson, e principalmente os estudos do Evans Pritchard, começaram a esticar a corda e testar novos limites teóricos. O que nos leva à seção 3, a lógica da bruxaria. O verdadeiro divisor de águas, o momento que a ficha caiu de verdade, veio com o estudo do Evans Pritchard lá no Sudão. Foi aqui que a teoria finalmente encontrou a chave para decodificar comportamentos humanos que pareciam impossíveis de entender. O grande enigma era: se a mente humana tem uma racionalidade básica, como a gente explica sociedades inteiras acreditando firmemente que bruxaria e magia causam eventos do dia a dia? Seria isso só uma grande irracionalidade ou será que tinha uma ordem escondida ali? A resposta para isso nos dá uma das metáforas mais fantásticas das ciências sociais: o celeiro que cai. Para o povo azandi, é óbvio que são os cupins que corroem a madeira e fazem um celeiro cair. Eles sabem disso. A questão para eles não é o como caiu, mas o porquê caiu exatamente naquele milissegundo em que um homem específico estava lá embaixo descansando. O puro acaso não serve de resposta. Então a bruxaria entra aí como uma causa socialmente relevante. Ela serve para explicar aquela coincidência trágica, apontando para as relações de inimizade ou inveja entre as pessoas da aldeia.
E aí que tá o pulo do gato. Práticas que de fora parecem pura loucura, tipo dar veneno para uma galinha para descobrir quem é o bruxo, na verdade formam um sistema super lógico e muito bem amarrado. Longe de ser um caos, essas práticas são que permitem que a comunidade intervenha num problema, decida o que fazer e restaure a paz. A bruxaria, por mais paradoxal que pareça, é um mecanismo genial de controle social. Seguindo em frente. Tópico 4. Antropologia política. Com essa nova lente estrutural capaz de ver muita lógica onde parecia só ter bizarrice, a galera de Oxford foi encarar o seu maior desafio. Eles saíram do estudo daquelas pequenas ilhas no Pacífico e foram focar nos enormes territórios da África. Isso mudou o jogo completamente. Agora eles estavam lidando com populações de centenas de milhares de pessoas. A simples troca de colares de conchas ou a magia da aldeia não eram mais suficientes para explicar como essa multidão toda se organizava e não se matava ao tempo todo, mesmo sem ter um Estado para mandar neles. Foi estudando o povo Nuer que veio a grande descoberta, o conceito de anarquia ordeira. Eles provaram que uma sociedade pode perfeitamente manter a ordem, a paz e resolver crimes, sem ter prefeitos, juízes ou chefes, como através de um sistema super complexo de linhagens. Os grupos se unem para se defender ou se separam para brigar, dependendo puramente de qual é a distância deles na árvore genealógica. É um equilíbrio de tensões perfeito. O poder não desce de cima para baixo, ele se resolve na horizontal, através da estrutura social. E a coisa fica ainda mais profunda. Parte 5. Tempo e espaço Neuer. A genialidade de descobrir isso tudo não ficou só na política. A estrutura dita até mesmo a forma como o cérebro humano percebe a realidade. Os pesquisadores notaram que os Nor não pensam no tempo como a gente, como uma linha matemática no relógio. Claro, eles usam o tempo ecológico para saber a hora de plantar de acordo com as chuvas. Mas para o passado, para a história, eles usam o tempo estrutural. Os anos não importam, o que importa é a distância social entre as famílias hoje. O passado só existe para justificar as relações do presente. O tempo deles é literalmente a métrica das relações humanas. E com espaço não é diferente. A palavra deles para lar tem uma tradução super escorregadia. Para explicar isso, os caras usaram uma analogia perfeita. Imagina um inglês na Alemanha. Se você pergunta onde é o lar dele, ele diz Inglaterra. Mas se você cruza com ele na rua onde ele mora, na mesma cidadezinha, e pergunta a mesma coisa, ele vai dar o nome da rua. O espaço físico encolhe ou estica, puramente dependendo de com quem você está falando. Não existe uma medida objetiva fixa, tudo é relativo ao contexto social. Chegando no nosso último ponto. Tópico 6. O novo paradigma. Toda essa avalanche de descobertas incríveis que começaram lá nas aldeias poeirentas e terminaram nos corredores de Oxford, montaram a base de como a gente analisa civilizações hoje. Livros como African Political Systems provaram de uma vez por todas que, se você prestar atenção nas linhagens e nas regras de relacionamento entre os grupos, você consegue transformar aquele caos absoluto da vida humana num modelo lógico superracional e comparável. Descobrir essa estrutura invisível virou a chave mestra para ler qualquer sociedade no mundo. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Pensem bem, se eram as redes de parentesco e as oposições ocultas que mantinham aquelas milhares de pessoas vivendo numa anarquia ordeira, super equilibrada lá no século XX, quais são as regras estruturais e totalmente invisíveis que estão, nesse exato momento, mantendo a nossa complexa e moderna sociedade de pé? Fica aí o convite para a gente tentar observar o nosso próprio mundo usando essa mesma lente. Muito obrigado por acompanharem essa explicação hoje e até a nossa próxima análise.